Meu nome é Mariana, mas todo mundo na minha família sempre me chamou de Mari. Eu cresci numa cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo conhece a vida de todo mundo. As ruas eram de terra batida, e no verão o pó subia e grudava na pele. Já na época de chuva, o barro parecia querer engolir a gente inteira. Era um lugar simples, onde as conversas corriam mais rápido que o vento. E os segredos. Esses quase nunca ficavam escondidos. Mas havia um segredo meu que só agora eu consigo contar. Um segredo que começou quando eu tinha 13 anos e que marcou minha vida para sempre. Eu não esqueço porque foi como se o tempo tivesse parado no dia em que meu tio Jurandir olhou para mim e disse, com aquele sorriso torto: Mari, você já tá virando mocinha, né? Tá na hora de eu te mostrar o caminho certo. Naquela época, eu não entendia exatamente o que ele queria dizer com aquilo. Eu era ingênua, ainda brincava de boneca escondido e só começava a sentir as mudanças do corpo. Mas as palavras dele tinham um peso que eu não soube traduzir na hora. Hoje eu sei. Aquele foi o início da minha descida ao inferno. Jurandir era irmão da minha mãe. Um homem calado na frente da família, mas que mudava completamente quando estava sozinho comigo. Ele tinha uns 40 e poucos anos, trabalhava na roça e sempre carregava o cheiro forte de suor misturado com pinga barata. Falava enrolado com aquele sotaque mineiro arrastado. Você precisa aprender a ser mulher, Mari, e eu vou te ajudar. Eu me lembro da primeira vez em que fiquei sozinha com ele. Minha mãe tinha ido para a feira da cidade vizinha vender queijo e linguiça, e meu pai estava viajando a trabalho. Eu fiquei em casa com a minha avó, mas como ela já estava bem idosa, passava boa parte do tempo deitada, cochilando na rede. Jurandir apareceu de repente, com o chapéu de palha na mão e o olhar desconfiado, como quem sabia que não devia estar ali. Cadê sua mãe, menina? Perguntou, encostando-se na porta. Foi para a feira, tio. Respondi, meio sem graça. Ele deu aquele sorriso amarelo, mostrando os dentes manchados de fumo, e entrou sem ser convidado. Então é só nós dois, disse, e a voz dele me deu um arrepio estranho, como se algo dentro de mim gritasse que aquilo estava errado. Naquele dia, ele só conversou, ou melhor, ficou testando meu jeito. Perguntava se eu já tinha namorado, se já tinha sentido coisas diferentes no corpo. Eu respondia envergonhada, olhando para o chão. Não fica assim não, Mari, ele falava, rindo baixo. Eu vou te mostrar o caminho, uai. Ninguém precisa saber. Essas palavras ficavam ecoando na minha cabeça, como uma sombra que me seguia até nos sonhos. O tempo passou e Jurandir foi se aproximando cada vez mais. Sempre arrumava desculpas para aparecer lá em casa, dizer que ia ajudar no quintal, que precisava trazer alguma coisa para minha avó. Mas no fundo, ele queria era me encontrar. Certa tarde, quando o sol já se escondia atrás dos morros e o céu ganhava aquele tom alaranjado bonito, ele me chamou no terreiro. Vem cá, Mari. Você já sabe o que é confiança? Sei. Acho que sei, sim. Respondi baixinho. Ele riu. Confiança é quando a gente guarda segredo. E você vai guardar os nossos, viu? Porque se contar para alguém, ninguém vai acreditar em você. Não, vão dizer que você inventou. Essas palavras caíram em mim como um veneno. Eu era só uma menina, e ele já começava a plantar o medo dentro do meu peito. Eu não vou contar nada, tio, disse, tremendo. Assim é que eu gosto, ele respondeu, passando a mão grossa e calejada no meu ombro. Aquela mão pesava como chumbo, e pela primeira vez senti que eu não tinha saída. Com o passar dos dias, os encontros ficaram mais intensos. Ele usava frases que nunca vou esquecer. Eu vou te ensinar o que é ser mulher de verdade. Se você resistir, Mari, o povo vai saber. E sua mãe vai ficar com vergonha de você. Confia em mim, uai. Só tô te mostrando o caminho. Cada palavra dele era como uma corrente me prendendo. E o pior é que, na frente de todos, ele era o tio carinhoso, aquele que trazia doce da venda, que fazia piada com as crianças. Ninguém nunca desconfiava.
Uma noite, chuvosa, o vento batendo nas janelas de madeira, eu acordei com um barulho estranho. A porta do meu quarto abriu devagar, rangendo, e ali estava ele. Jurandir, com o chapéu molhado de chuva, me olhando como um predador. Shhh! Fica quietinha, Mari. É só um sonho, uai. Meu coração disparou e eu não consegui nem gritar. Eu era só uma menina. E ele era meu tio. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque só de lembrar, meu corpo treme. Mas naquela noite eu entendi o que ele queria dizer quando falava que ia me mostrar o caminho. Só que o caminho dele não tinha nada de certo, nada de bonito. Era um caminho escuro, de dor, de silêncio forçado. E a partir dali, minha vida nunca mais foi a mesma. Nos dias seguintes, eu fingia normalidade. Sentava à mesa com minha mãe, respondia às perguntas do meu pai, brincava com meus primos. Mas dentro de mim eu carregava o peso de um segredo que me consumia. E Jurandir, ele continuava me olhando de longe, com aquele sorriso torto, como quem dizia: eu mando em você. Eu achava que não tinha saída. Até que um dia ouvi minha mãe comentar: o Jurandir anda esquisito, né? Some por uns dias, aparece do nada. Aquilo me acendeu uma chama por dentro. Talvez alguém pudesse perceber. Talvez eu não estivesse tão sozinha quanto pensava. Mas o medo ainda me segurava. E a voz dele ecoava na minha mente: se você contar, ninguém vai acreditar. E assim começou minha guerra silenciosa. Depois daquela noite chuvosa, nada mais parecia normal para mim. Eu acordava assustada com qualquer barulho. Tinha medo até da sombra das árvores batendo na janela. E por mais que eu tentasse esconder, minha mãe começou a notar algo estranho. Mari, você tá pálida demais, fia. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntava, me olhando enquanto cortava legumes na cozinha. Eu abaixava a cabeça, mexendo no prato sem fome nenhuma. Não, mãe. Tô bem. Menti, tentando disfarçar. Mas por dentro, eu queria gritar. O problema era que Jurandir não parava. Ele parecia se divertir com meu medo. Aparecia de repente, me chamava de canto, cochichava no meu ouvido. Não se esquece, Mari. Eu tô te mostrando o caminho. Só nós dois sabe. E sorria, aquele sorriso torto, nojento. Certa vez, ele me encurralou atrás do galinheiro, onde ninguém costumava ir. Tio, por favor, me deixe em paz. Eu implorei, tentando escapar, mas ele segurou firme meu braço, os dedos calejados apertando até doer. Escuta bem, menina. Você não vai arruinar a família, né? Se abrir essa boca, sua mãe vai sofrer. Vai pensar que você provocou. Ele falava, cuspindo as palavras, o sotaque arrastado soando como ameaça. Eu não provoquei nada. Chorei, mas ele riu. Pois é isso que vão dizer. Naquele instante, eu percebi que estava presa numa teia que ele tinha tecido com cuidado. Era como se ele tivesse previsto cada reação minha. Alguns dias depois, num domingo à tarde, a família toda se reuniu no quintal. Era aniversário do meu avô, e todo mundo trouxe comida, bolo, refrigerante. As crianças corriam, os adultos conversavam alto, e no meio daquilo tudo, Jurandir se aproximou de mim com a maior cara de santo. Eita, Mari! Ele gritou rindo. Vem cá, menina. Cresceu rápido demais. Daqui a pouco tá casando. Uai! Todos riram, e eu congelei. Senti minhas bochechas queimarem. Ele botou a mão no meu ombro, apertando de leve, como quem mostra carinho. Mas só eu sabia o que aquele toque significava. Tá vendo? Ele cochichou baixo, tão perto que só eu ouvi. Ninguém nunca vai desconfiar. Eu me senti engolida por dentro. O mundo parecia rir junto dele, enquanto eu me calava. Com o tempo, o silêncio começou a me adoecer. Eu não dormia, não comia direito. Até que um dia, na escola, minha melhor amiga percebeu. Mari, você tá diferente. Tá sempre triste, disse a Ana, encostando a cabeça na carteira. Não é nada, só tô cansada. Menti de novo. Mentira. Ela respondeu firme. Eu te conheço. Se tiver alguma coisa, pode me contar. Eu quase contei.
As palavras ficaram na ponta da língua, mas o medo foi mais forte. A voz de Jurandir ecoava dentro da minha cabeça. Ninguém vai acreditar em você. O destino, porém, deu um jeito de colocar uma fresta de esperança na minha vida. Uma noite, quando eu já estava na cama, ouvi meus pais brigando na sala. Meu pai reclamava: "Eu não gosto da forma que o Jurandir vive aparecendo aqui, sem avisar. Parece que não tem casa, não?" Minha mãe suspirou. "É meu irmão, Zé. Não posso fechar a porta na cara dele. Ele ajuda quando precisa." "Ajuda nada", meu pai rebateu irritado. "Vive cheirando a pinga, chega falando grosso." Não quero ele perto da Mari. Meu coração disparou. Era como se pela primeira vez alguém tivesse aberto os olhos. Naquele momento, eu quis correr até meu pai e contar tudo. Mas de novo o medo me segurou. E se ele não acreditasse? E se brigasse com minha mãe? E se eu acabasse sendo culpada por destruir a família? Na semana seguinte, Jurandir apareceu de novo. Eu estava no quintal, varrendo folhas, quando vi a sombra dele se aproximar. "Ô Mari", disse com aquele tom falso de sempre. "Você não respondeu minha pergunta aquele dia." "Que pergunta?" murmurei, tentando não tremer. Ele sorriu, mordendo um palito de dente. "Se já sabe guardar segredo direitinho." "Eu sei", respondi rápido, sem olhar nos olhos dele. Ele riu baixo. "Assim é que eu gosto. Mas cuidado, viu? Segredo mal guardado vira fofoca." E saiu andando, assoviando, como se nada tivesse acontecido. Eu comecei a desenvolver estratégias para me proteger. Sempre tentava ficar perto de alguém quando ele estava em casa, evitava ficar sozinha no quarto. Mas ele era esperto, sempre arranjava um jeito. Certa vez, na beira do rio, enquanto eu lavava umas roupas, ele surgiu do nada. "Sozinha, né?" disse, encostando-se numa árvore. "Não. Daqui a pouco minha mãe vem." Inventei, apavorada. Ele se aproximou devagar e eu senti minhas pernas tremerem. "Você tem que aprender a não mentir para mim, Mari", falou, a voz baixa e ameaçadora. Eu sempre descubro. Meu coração batia tão forte que achei que ia desmaiar. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. De repente, ouvi uma voz ao longe. "Mari!" Era minha mãe, gritando da varanda. "Vem almoçar." Eu respirei aliviada. Jurandir deu um passo para trás e riu. Escapou dessa vez. Mas não se esquece, uai, eu sempre tô vigiando. Nessa noite, deitada na cama, lágrimas desciam pelo meu rosto sem parar. Eu sentia que minha infância tinha acabado. E o pior era que eu não via saída. Eu só repetia para mim mesma: um dia alguém vai acreditar em mim, um dia. Mas enquanto esse dia não chegava, eu tinha que viver com o peso de um segredo que me matava aos poucos. Os dias foram virando semanas, e as semanas, meses. Mas o peso dentro de mim só aumentava. Eu tentava disfarçar na frente da minha mãe, mas às vezes me pegava olhando no espelho e não reconhecia a menina refletida. Parecia que a Mari alegre, que gostava de brincar e rir à toa, tinha morrido. No lugar, restava uma sombra, sempre assustada. E Jurandir, ele parecia sentir prazer nisso. Quanto mais eu demonstrava medo, mais ele se aproximava, como um urubu rondando a carniça. Certa manhã de sábado, minha mãe me chamou. "Mari, vai com seu tio na venda comprar farinha, que eu preciso ficar aqui cuidando da sua avó." Eu congelei. "Sozinha? Com ele?" perguntei, engolindo seco. "Uai, qual o problema?" Ela respondeu, sem imaginar nada. "Ele já vai lá mesmo, aproveita e você vai junto, ajuda a trazer as coisas." Olhei para Jurandir. Ele sorriu de canto, aquele sorriso que só eu entendia. "Vamos, Mari. Eu te mostro o caminho da venda. Uai." A frase me arrepiou inteira. A estrada de terra até a venda era longa, cercada de mato dos dois lados. Eu ia com a sacola de pano na mão, caminhando rápido, sem querer olhar para ele. "Você não fala mais comigo, né, Mari?" ele disse, quebrando o silêncio. "Falo sim", murmurei, sem coragem de encarar.
Fala nada. Tá sempre de cara fechada. Ele riu baixo. Vai dizer que não gosta do que eu faço? Meu coração disparou. Eu não gosto, tio. Me deixa em paz, por favor. Falei rápido, quase num sussurro. Ele parou no meio do caminho, me segurou pelo braço com força e falou entre os dentes. Escuta aqui, menina. Cê não tem escolha. Eu já comecei a te mostrar o caminho, e agora cê vai até o fim. Se tentar me contrariar, eu faço sua vida virar um inferno. Já tá um inferno, escapou da minha boca junto com lágrimas. Ele me olhou fixo, e por um instante achei que ia me bater. Mas logo afrouxou o braço e riu. Valente, hein? Mas eu gosto disso. Na venda, ele se comportou como se nada tivesse acontecido. Comprou farinha, cumprimentou conhecidos, até fez piada com o dono. Eu fiquei calada, rezando para chegar logo em casa. Mas na volta, ele cochichou no meu ouvido. Lembra do que eu falei, Mari. Segredo é segredo. E piscou. Aos poucos comecei a perceber que meu corpo reagia. Eu vivia com dor no estômago, passava mal sem explicação. A professora chegou a perguntar: Mari, tá acontecendo alguma coisa em casa? Não, professora, é só nervoso. Respondi, escondendo a verdade. Era como se uma parte de mim quisesse gritar, mas a outra segurasse. Um dia, quase sem querer, soltei uma frase na frente da Ana, minha melhor amiga. Eu não aguento mais. Falei segurando a mochila na saída da escola. Não aguenta mais o quê? Ela perguntou, preocupada. Nada, esquece. Tentei recuar, mas ela não deixou. Mari, eu sei que você está escondendo alguma coisa séria. Eu vou descobrir, viu? Eu fiquei em silêncio. Só que lá dentro, uma chama acendeu. Talvez eu precisasse mesmo contar. Enquanto isso, dentro de casa, a tensão aumentava. Meu pai cada vez mais desconfiava de Jurandir. Esse sujeito fica muito em cima da Mari. Ele falou uma noite tomando café. Já disse que não gosto. Minha mãe suspirou. É meu irmão, Zé. Ele nunca faria mal à própria sobrinha. Meu coração disparou com essa frase. Nunca faria mal. Se ela soubesse a verdade. Jurandir, naquela semana, apareceu de novo. Eu estava no quintal, estendendo roupa quando ele surgiu por trás. Mari, você anda pensativa. Só tô cansada. Respondi rápido. Sei não. Cê tá com vontade de falar alguma coisa. Ele falou, me encarando. Mas cuidado, viu? Palavra solta voa que nem pena no vento. E quando cai, machuca. Era a ameaça disfarçada de provérbio. Nessa mesma noite, ouvi meus pais discutindo outra vez. Eu não quero o Jurandir aqui amanhã, disse meu pai nervoso. Ele bebe e fala besteira, não gosto. É meu irmão, retrucou minha mãe. Não vou expulsar ele da nossa casa. Pois eu vou, respondeu meu pai, seco. Meu coração acelerou. Será que, finalmente, alguém ia cortar as visitas dele? Mas no dia seguinte, lá estava Jurandir outra vez, sentado na varanda, rindo com minha avó. Bom dia, Mari, disse, levantando o chapéu, como se fosse um cavalheiro. Por dentro, eu gritava. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Num domingo, a família inteira se reuniu de novo. Churrasco, música, risadas. Eu tentava me misturar entre os primos, mas Jurandir não me largava com os olhos. Quando achei que estava distraída, ele se aproximou, fingindo ajeitar minha trança. Tá linda hoje, Mari, disse baixo. Mas cuidado, uai! Se sorri demais, o povo desconfia. Minha prima Juliana, que estava perto, franziu a testa. O que você falou para ela, tio? Perguntou desconfiada. Jurandir riu. Nada, menina. Só elogiei a beleza da sua prima. Juliana me olhou estranho. Talvez ela tivesse percebido alguma coisa. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando. Talvez minha chance fosse justamente essa. Se alguém desconfiasse, se alguém percebesse, eu poderia, enfim, contar. Mas o medo ainda era grande demais. Eu só conseguia pensar nas palavras dele.
Eu tô te mostrando o caminho. E ninguém nunca vai acreditar em você. E ali, no escuro do meu quarto, eu senti que o inferno só estava começando. As coisas dentro de casa começaram a mudar sem que eu percebesse. Eu já não conseguia disfarçar tão bem. Meus olhos sempre vermelhos, as olheiras fundas, o jeito arredio. Até minha avó, que quase sempre vivia deitada na rede, um dia comentou: "Essa menina tá mirrando, tá perdendo o viço." Minha mãe riu sem graça, mas eu percebi que ela ficou pensativa. Foi numa tarde de calor, quando eu estava na cozinha ajudando a descascar mandioca, que minha prima Juliana apareceu. Ela sempre foi curiosa, mais velha que eu uns 2 anos. Sentou na cadeira e ficou me observando. "Ô Mari, posso te perguntar uma coisa?" disse cruzando os braços. "Pode?" respondi, meio desconfiada. "Por que você fica toda dura quando o tio Jurandir chega perto?" Meu coração gelou. "Eu não fico não", menti rápido. Ela ergueu a sobrancelha. "Fica sim, eu reparei. No churrasco domingo passado, ele encostou em você e se parecia uma estátua. Tentei disfarçar, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a faca cair." "Tá imaginando coisa, Ju." Falei, sem coragem de olhar nos olhos dela. Ela deu de ombros, mas antes de sair disse: "Sei não, mas se tiver alguma coisa errada, cê me fala, viu?" Aquela noite, deitada na cama, fiquei repetindo as palavras dela. "Se tiver alguma coisa errada, cê me fala." Talvez essa fosse minha chance. Mas a voz do Jurandir vinha logo atrás. "Ninguém vai acreditar. Vão dizer que cê inventou." E mais uma vez, o medo me venceu. Alguns dias depois, eu estava sozinha no quintal, lavando as mãos na bica, quando senti aquele arrepio na nuca. Não precisei virar para saber quem era. "Ô Mari." A voz dele ecoou, arrastada. "Você sabe que eu tô sempre de olho, né?" Respirei fundo, tentando ser firme. "Tio, me deixa em paz. Eu não quero mais isso." Ele riu, aquele riso baixo que me gelava por dentro. "Não tem essa de não quero. Eu já comecei o caminho com você. E agora, você segue até o fim. Uai." "Se eu contar pra minha mãe..." arrisquei, a voz embargada. Na mesma hora, ele me empurrou contra a parede de barro, os olhos faiscando. "Se você abrir essa boca, Mari, eu juro que sua vida acaba. Sua mãe vai ficar com vergonha de você. Seu pai vai te expulsar de casa. Vai dizer que você se ofereceu." As lágrimas escorreram. Eu só conseguia balançar a cabeça. Ele então sorriu torto e sussurrou: "Então cala a boca e confia em mim." Naquela noite, não dormi. Fiquei ouvindo os grilos do lado de fora, tentando imaginar uma saída, e pela primeira vez pensei em morrer. Talvez fosse o único jeito de acabar com aquilo. Mas quando fechei os olhos, lembrei do rosto da minha mãe, da minha avó, da Ana, e percebi que eu não podia desistir. Alguma coisa dentro de mim dizia que eu ainda ia conseguir contar. No dia seguinte, na escola, Ana não me deu sossego. "Mari, eu tô vendo que você tá piorando", disse ela no intervalo, segurando o meu braço. "Fala logo, amiga. O que tá acontecendo?" Olhei para os olhos dela, marejados de preocupação. Minha garganta travou. É coisa de família", consegui dizer. "Mas coisa de família a gente resolve, uai. Se cê não falar, vai adoecer." Ela insistiu. Eu só balancei a cabeça e fiquei em silêncio. Mais tarde, já em casa, ouvi meus pais discutindo de novo. "Zé, cê fica vendo coisa onde não tem", dizia minha mãe. "Não é coisa não", meu pai rebateu. "Eu já percebi." A Mari muda de cara quando o Jurandir chega. Ela não gosta dele perto. Meu coração quase saltou pela boca. "É impressão sua", minha mãe ainda insistiu. "Impressão nada", ele gritou. "Eu sou pai dela. Eu conheço minha filha." Me sentei no chão do quarto, encostada na porta, ouvindo cada palavra. E nesse momento, uma esperança nasceu. Meu pai já estava desconfiando. Talvez ele fosse a chave para tudo. No domingo seguinte, a cena se repetiu. Família reunida, risadas, comida farta. E como sempre, Jurandir com aquele jeito falso, distribuindo simpatia.
Eu estava sentada perto da Juliana quando ele passou atrás de mim e sussurrou, sem ninguém perceber. Não esquece, Mari. Eu te mostro o caminho até o fim. Minha prima franziu a testa de novo. O que ele falou? Perguntou, curiosa. Nada. Só brincadeira. Disfarcei com medo. Mas ela não pareceu convencida. Mais tarde, quando todos já estavam indo embora, vi Juliana cochichando com minha mãe na cozinha. Meu coração disparou. Será que ela tinha percebido alguma coisa? Cheguei mais perto, tentando ouvir. Acho que a Mari não tá bem, dizia Juliana. Você reparou como ela fica diferente quando o tio Jurandir tá por perto? Minha mãe suspirou. Eu reparei. Mas ele é meu irmão, Ju. Não acredito que ele faria nada de errado. Pois eu acho estranho, respondeu minha prima, firme. Corri pro quarto antes que me vissem. Me deitei e chorei. Agora não era só meu pai. Minha prima também desconfiava, mas ainda assim a barreira do silêncio me sufocava. Naquela noite, Jurandir apareceu de surpresa de novo. Eu estava quase dormindo quando ouvi a porta rangendo. Ele entrou devagar, o cheiro de pinga preenchendo o quarto. Shh! Não grita, Mari, é só nós dois. Meu corpo inteiro tremeu. Mas antes que ele fizesse qualquer coisa, a voz do meu pai ecoou pela casa. Quem tá aí? Jurandir recuou na mesma hora, saindo rápido. É... Só eu, Zé. Vim ver se a mãe tá bem. A essa hora da noite, seu sem vergonha? Meu pai gritou furioso. A porta bateu e eu fiquei sozinha, chorando em silêncio. Mas dentro de mim, eu sabia. A máscara dele começava a cair. A partir daí, meu pai passou a vigiar mais. Não deixava Jurandir ficar tanto tempo sozinho comigo. Arrumava briga por qualquer motivo. E eu, pela primeira vez, senti que talvez a verdade pudesse vir à tona. Mas eu também sabia. Quanto mais ele fosse encurralado, mais perigoso ficava. E naquele momento, eu só podia rezar para ter forças, porque o pior ainda estava por vir. Depois daquela noite em que meu pai quase pegou Jurandir dentro do meu quarto, a tensão só aumentou. Eu vivia numa corda bamba. De um lado, o medo de que tudo fosse descoberto. Do outro, a esperança de que, enfim, alguém acreditasse em mim. Meu pai ficou ainda mais desconfiado. Passava a me vigiar de perto, e qualquer movimento do meu tio já virava briga. Você não tem hora, Jurandir, ele gritou um dia, quando meu tio chegou bêbado. Aparece de madrugada, fala grosso. Não gosto disso, não. Jurandir riu, aquele riso debochado. Tá nervoso por quê, Zé? Eu só vim ver minha mãe, uai! Vem ver minha filha também, né? Meu pai rebateu, batendo a mão na mesa. Meu coração gelou. Jurandir me olhou de canto, o sorriso sumindo. Foi como se os olhos dele dissessem: se ele descobrir, a culpa vai ser sua. Naquela noite, quando todos já estavam dormindo, eu ouvi passos pesados do lado de fora do quarto. Meu coração disparou. Pensei que fosse ele de novo, mas dessa vez era meu pai. Mari, ele chamou baixinho, abrindo a porta. Tá acordada? Fingi que não, mas ele entrou mesmo assim. Sentou na beira da cama e passou a mão devagar no meu cabelo. Fia, eu sei que você tá escondendo alguma coisa. Eu conheço você. Falou com a voz firme, mas carregada de carinho. Se esse homem fez mal para você, me conta. Meus olhos se encheram de lágrimas. A vontade de falar quase explodiu dentro de mim, mas o medo ainda era maior. A voz de Jurandir ecoava. Se contar, vão dizer que você inventou. Sua mãe vai te culpar. Não, pai, não tem nada não. Respondi sufocada. Ele suspirou fundo, levantou e disse antes de sair: pois eu vou descobrir. E no dia que eu descobrir, ele não pisa mais nessa casa. Meu coração batia descompassado. Era como se eu tivesse duas forças brigando dentro de mim: a coragem e o medo. No dia seguinte, Jurandir me encontrou sozinha no quintal, perto do galinheiro. Veio andando devagar, chutando pedras, e parou na minha frente. Tá feliz, né, Mari? Seu pai agora tá desconfiado. Disse com a voz carregada de raiva. Isso é culpa sua.
Eu não falei nada, tio. Respondi desesperada. Ele me segurou pelo braço e apertou com força, os olhos vermelhos de pinga. Se ele descobrir, vai ser o fim para você. Vão achar que você provocou, que você é sem vergonha. Eu vou jogar todo mundo contra você. Eu não quero mais. Sussurrei chorando. Ele me empurrou contra a parede e sussurrou no meu ouvido com ódio. Você não tem escolha, menina. Eu mando em você. Depois desse dia, eu passei a ter medo até da própria sombra. Não conseguia mais comer, vivia assustada. Minha mãe começou a insistir. Mari, me fala o que está acontecendo. Você não é mais a mesma. Eu queria falar, mas a voz não saía. Até que na escola, Ana mais uma vez tentou arrancar de mim. Mari, eu vou perguntar de novo. É seu tio, né? Arregalei os olhos. Como você sabe disso? Perguntei assustada. Ela respirou fundo. Eu não sei, mas eu desconfio. Toda vez que ele aparece para te buscar, você fica branca. Parece que tá indo pro abatedouro. Engoli seco. Ana, se eu te contar, você promete não contar para ninguém? Prometo. Ela disse firme, segurando minhas mãos. Eu respirei fundo e pela primeira vez deixei escapar um pedaço da verdade. Ele faz coisas comigo. Ana arregalou os olhos, a boca aberta de espanto. Mari do céu! Como assim? Não posso falar mais. Engoli as lágrimas. Mas é isso. Ela ficou em silêncio e depois apertou minha mão ainda mais forte. Eu tô contigo. Se você não tiver coragem de contar, eu vou te ajudar. Naquele dia, pela primeira vez, senti um alívio pequeno, mas real. Alguém sabia. Eu não estava mais sozinha no inferno, mas também percebi outra coisa. Agora o perigo era maior. Se Jurandir desconfiasse que eu tinha contado algo, ele podia enlouquecer. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Numa noite, ele apareceu novamente, mas dessa vez não entrou no meu quarto. Ficou do lado de fora, batendo levemente na janela, só para me assustar. Quando abri os olhos, vi sua sombra e ouvi sua voz baixa. Eu sei que você andou falando. Meu sangue gelou. Mas escuta bem. Se abrir a boca, Mari, eu juro que mato quem você mais ama. No outro dia, eu estava com a Ana na saída da escola, ainda tremendo da ameaça da noite anterior, quando vi Jurandir encostado na cerca, me esperando. Vem, Mari, disse acenando. Eu não quero ir, murmurei. Ana ficou brava. Ela não vai, não, gritou. Deixa ela em paz, seu nojento. Jurandir me olhou com ódio. Quem é essa pestinha? Rosnou. Minha amiga, respondi, a voz trêmula. Ele sorriu, mas aquele sorriso frio me deu arrepios. Pois cuidado com ela, Mari. Senão, quem paga é ela. Ana o encarou, corajosa. Eu não tenho medo de você, mas eu tinha. E muito. Naquela noite, sozinha no quarto, chorei até não ter mais lágrimas. Eu sabia que a hora de falar a verdade estava chegando, mas também sabia que, quando isso acontecesse, uma guerra ia explodir dentro da minha família. E eu tinha medo de não sair viva dela. Os dias seguintes foram um verdadeiro martírio. Eu vivia olhando por cima do ombro, como se a qualquer momento Jurandir fosse surgir das sombras. O medo já não me deixava dormir, comer ou estudar. Minha mãe achava que eu estava doente. Mari, você tá tão magrinha, fia. Vou marcar um médico para você, dizia, passando a mão no meu rosto. Eu só balançava a cabeça, sem coragem de falar a verdade. Mas meu pai, esse não se deixava enganar. Ele tinha um olhar de desconfiança que queimava, como se quisesse arrancar a verdade de dentro de mim. Essa menina tá escondendo coisa. Ouvi ele dizendo para minha mãe uma noite. E eu sei que o Jurandir tem dedo nisso. Zé, para de implicar. Ele é seu irmão. Irmão, mas não santo, respondeu, batendo a mão na mesa. Meu coração se apertou. A briga entre eles por minha causa só crescia. Um sábado à tarde, quando meus pais foram até a feira na cidade, fiquei em casa sozinha com a avó. Ela estava deitada, cochilando. Eu achei que ia ter um pouco de paz. Mas a porta rangeu, e quando olhei, lá estava ele.
Jurandir. Que sorte a minha, só eu e você, Mari, disse, fechando a porta devagar. Vai embora, tio, por favor. Pedi, recuando. Ele veio andando, o cheiro de pinga impregnando o ar. Você não entende, né? Sussurrou, me encurralando contra a parede. Eu te mostrei o caminho, e agora você é minha. Meu corpo tremia. Eu vou contar pro pai. Arrisquei. Os olhos dele se transformaram em brasas de ódio. Ele me agarrou pelos cabelos e falou entre os dentes. Se você contar, eu mato ele. Meu grito morreu na garganta. Era como se cada palavra dele fosse uma corrente me prendendo ainda mais. Naquele dia, quando meus pais voltaram, eu estava encolhida no canto do quarto sem forças. Minha mãe entrou assustada. Mari, o que foi, fia? Você tá branca? Nada, mãe. Só dor de cabeça. Menti, tentando disfarçar as lágrimas. Mas meu pai entrou logo atrás, me encarando fundo. Dor de cabeça, coisa nenhuma, murmurou. Essa menina tá sofrendo e eu vou descobrir o que é. No outro dia, na escola, contei pra Ana o que tinha acontecido. Ele falou que ia matar meu pai, Ana. Eu não posso contar nada. Ela apertou minha mão com força. Mari, escuta. Homem assim é covarde. Ele só te prende pelo medo. Mas se você calar, ele nunca vai parar. Eu sei. Mas e se ele fizer alguma coisa com meu pai? Então a gente arruma um jeito de pegar ele no flagra. Ana disse, firme. Eu vou te ajudar. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse uma saída. Mas também sabia que seria perigoso. E como se tivesse adivinhado meus pensamentos, naquela mesma semana Jurandir voltou a me ameaçar. Estava sentado na varanda tomando cachaça quando me chamou. Mari, vem cá. Eu gelei. Vem logo, menina. Me aproximei devagar. Ele inclinou a cabeça, me olhando fixo. Eu tô percebendo que você anda diferente. Não vai me aprontar, vai? Não, tio. Ele riu, aquele riso que me dava arrepios. Se aprontar, eu acabo com você e com quem tentar te defender. Meu coração disparou. Ele sabia, ou pelo menos desconfiava. Na noite seguinte, eu estava deitada quando ouvi passos no corredor. A porta rangeu, e lá estava ele outra vez, mas dessa vez não entrou. Ficou parado, me olhando, um sorriso macabro no rosto. Lembra, Mari? O inferno só começa se você abrir a boca. Depois, virou as costas e saiu. Eu chorei a noite inteira. Meu pai percebeu minha aflição e decidiu tomar uma atitude. Zefa, eu não quero mais o Jurandir rondando aqui, não. Disse para minha mãe. Se ele vier de novo, eu vou botar ele para fora na marra. Minha mãe se assustou. Zé, pelo amor de Deus, não vai arrumar confusão. Confusão já tem, mulher, só você que não vê. No fundo, eu queria gritar, pai, o senhor tá certo. Mas o medo ainda me segurava. Um dia, Ana me fez uma proposta. Mari, vamos armar para ele. A gente precisa de prova. Prova? Perguntei assustada. É, se ele tenta te pegar, a gente grava. Assim ninguém vai poder dizer que você tá inventando. Meu coração acelerou. Era arriscado. Mas ao mesmo tempo era a única forma de me libertar. Eu topo, respondi, depois de um silêncio pesado. Naquela semana, a tensão na minha casa chegou ao limite. Meu pai já não falava direito com meu tio, e as brigas eram constantes. Até que numa noite, Jurandir passou dos limites. Chegou bêbado, chutando a porta, e começou a gritar com meu pai. Você acha que manda em mim, Zé? Eu entro e saio a hora que eu quiser. Meu pai, furioso, avançou. Aqui não, seu safado. Aqui quem manda sou eu. Eles quase se pegaram no soco. Minha mãe gritou, a avó chorava, e eu só tremia, paralisada. Jurandir, com os olhos cheios de ódio, apontou para mim no meio da confusão. Você tá desse jeito por causa dela, né? Essa menina vai destruir sua vida, Zé. Meu sangue gelou. Meu pai ficou sem entender, mas eu percebi que Jurandir tinha dado o primeiro passo para revelar tudo. E aquilo só podia terminar em tragédia.
História real. Meu tio me dizia que ia me mostrar o caminho. E me levou direto para o inferno. Quando meu pai quase partiu para cima do Jurandir, alguma coisa dentro de mim que estava adormecida acordou. Eu vi no olhar do meu pai uma mistura de raiva e proteção que, pela primeira vez, me fez sentir segura. E se ele me protegia, talvez a gente pudesse pegar o monstro no flagra. Ana vinha todo dia depois da escola. Ela já tinha trazido um gravador de fita, coisa velha que a mãe dela guardava. E nós tínhamos combinado que eu ia tentar forçar uma situação, de forma que ela pudesse filmar, registrar o que acontecia. Era perigoso, eu sabia. Mas o medo de continuar calada era maior do que o medo daquilo tudo. Mari, vamos com calma, Ana dizia, pegando firme na minha mão. A gente não pode errar. Se ele perceber que estás armando, ele some e a gente perde a chance. Eu sei, eu murmurava. Eu só tenho medo de que ele me mate por isso. Então a gente tem que ser esperta, respondeu ela, com aquele jeito de quem prometia guerra. Eu fico com o gravador no bolso e a câmera escondida. Quando ele tentar, eu gravo. E se der ruim, a primeira pessoa que eu corro é pro teu pai. Promete? Prometo, disse, engolindo o choro. A primeira tentativa foi ingênua e quase falhou. Eu combinei com Ana que naquele sábado eu ia ficar sozinha em casa. Mentira planejada. Meus pais tinham ido na casa de uns parentes e a avó estava sentada na varanda, mas meio cochilando. Jurandir apareceu como sempre, sorrateiro. Que sorte a minha! Só eu e você de novo, né? Murmurou, ajeitando a cadeira. Meu corpo todo queria fugir, mas eu fiquei. Lembrei das palavras de Ana. Tem que forçar ele a se entregar. Respirei fundo e com a voz tremida disse: Tio, eu não aguento mais. Para. Ele me olhou, surpreso por eu ter aberto a boca daquele jeito, e riu, um riso curto. Você tá dramática, menina, falou. Relaxa. Ele se aproximou, eu me afastei. Aumentei o tom. Não, me larga. Eu já disse que não quero. Aí aconteceu. Ele avançou, a mão tomou meu braço. Na minha cabeça só ouvi o toque da fita. Ana, escondida entre as cortinas da cozinha, apertou o botão do gravador com a mão trêmula. Eu senti terra e céu girando. Cala essa boca, menina. Ele bufou no meu ouvido. E cê não sabe com quem tá mexendo, mas a voz dele saiu gravada, rouca e enfurecida. Quando ele tentou mais, eu puxei com força e consegui me soltar. Corri para o quintal e, ao longe, vi Ana correndo com a câmera, o rosto branco. Ela filmou as costas do Jurandir enquanto ele xingava e batia a porta. Minha nossa! Ela sussurrou tremendo. Gravou tudo. Eu derramei lágrimas de alívio e medo. Pela primeira vez, eu tinha algo que provava a agressão. Pelo menos o som e os gestos. Mas provinha apenas de um episódio. E eu sabia que um único registro ainda podia ser contestado por um homem que sabia mentir. No dia seguinte, levei o gravador escondido para a escola e pedi que a Ana me ajudasse a copiar para um CD. Ela não se conteve. A gente tem que mostrar pro teu pai hoje mesmo, disse ela, voz firme. Se a gente espera, ele some. E se ele mata a gente antes? Perguntei, com um fio de voz. Então a gente pede ajuda, respondeu. Eu vou contigo. Ela foi ver meu pai naquela noite. O coração parecia que queria pular pela boca. Meu pai ouviu a fita com o rosto fechado. Minha mãe, na sala ao lado, lavava a louça como se estivesse tentando achar coragem. Quando a voz rouca de Jurandir saiu pelos falantes, meu pai cuspiu no chão. Filho da puta, ele murmurou. Onde cê arranjou isso? Ana gravou. Respondi do outro quarto, tremendo. Eu não aguentava mais. Ele levantou de repente, com um olhar de homem que já tomou uma decisão. Amanhã eu vou na cidade. Vou poder arrumar ajuda. Se ele pisa aqui de novo, vamos ver o que acontece. Mas decidir enfrentar é uma coisa. Lidar com o medo do inimigo é outra. Jurandir percebeu que algum vento tinha mudado.
Ele passou a rondar mais a casa à noite, a aparecer em horários estranhos, e deixou no ar uma sensação de que algo ruim poderia acontecer. Uma tarde, quando eu e Ana estávamos na cozinha planejando o próximo passo, uma gravação com vídeo melhor, Jurandir entrou sem bater. Vinha com a roupa suja de serviço, olhos frios. "Ô meninas, o que é que estão aprontando aí?" perguntou, fingindo naturalidade. Eu senti o ódio atravessar meu peito. Meu pai estava trabalhando fora naquele dia e minha mãe havia saído rápido para comprar pão. Fomos pegas de surpresa. Ana tentou disfarçar. "Ah, nada, tio. Só conversando." Ele se aproximou demais de mim e murmurou: "Só cuidado com quem se confia, Mari. Tem gente que fala demais." Quando ele saiu, Ana me puxou pela mão e sussurrou: "Agora a gente precisa ter mais prova. A fita é boa, mas ele vai dizer que não estava na hora certa, que foi ameaçado. A gente precisa de vídeo, de alguém vendo." "Eu não aguento mais", eu disse. "E se ele fizer alguma coisa com teu pai?" "A gente vai para a delegacia. Eu levo teu pai", respondeu ela firme. "Aí, se ele for homem", responde. Convocar a polícia naquela região era complicado. A delegacia da nossa cidadezinha ficava numa estrada de chão ruim, e eu sabia que muita gente ali tinha compadrio com outros. Mas a coragem de Ana e a determinação do meu pai nos deram força. No dia marcado, fomos juntos até a delegacia. Meu pai com o rosto fechado, Ana tremendo e eu com a fita escondida no bolso. Entramos e fomos recebidos por um policial que parecia não se espantar com nada. O clima da cidade era esse. Muita conversinha, pouco vício de justiça. "O que cê quer, homem?" perguntou o policial, coçando o bigode. "Eu quero registrar uma ocorrência", respondeu meu pai. "É sobre meu irmão. Ele..." Meu peito apertou. "Ele anda abusando da minha filha." O silêncio que caiu foi pesado. O policial apertou os olhos. "Tem prova?" perguntou desconfiado. Ana, corajosa, puxou o gravador do bolso e deixou a fita falar. Ninguém no lugar saiu do rosto sério. O policial bufou, pegou o gravador e retornou. "Isso pode ser suficiente para abrir um boletim, mas vamos precisar de mais. Depoimento, exame..." Ele listou com a voz arrastada. Meu pai já estava vermelho de raiva. "Então faz o que tiver que fazer", gritou. "Meu irmão vai pagar por isso." Voltamos para casa com uma mistura de alívio e tensão. Algo estava em marcha. Jurandir soube que fomos à delegacia, ou talvez ele tenha percebido que eu havia gravado. De qualquer forma, a presença dele mudou. Agora havia uma hostilidade mais aberta, não apenas ameaças veladas. Ele começou a provocar. Em meio a reuniões de família, fazia comentários na frente de todo mundo, tentando desacreditar minha imagem. Essa menina sempre foi fresca, sempre gostou de uma atenção. Dizia alto, olhando-me com desprezo. Minha mãe, entre o medo e o amor fraternal, vacilava. Às vezes me olhava com pena, outras evitava encarar meu pai. O ambiente em casa virou um campo minado. Numa tarde, recebi a notícia que me deixou sem chão. Alguém da cidade espalhou o boato. Alguém sussurrou nas esquinas e logo a narrativa se enveredou pelo lado mais cruel. A menina tá inventando para separar a família. A fofoca corria como fogo num canavial seco. Senti o impacto. Olhares diferentes, cochichos no mercado. A professora que antes me ajudava, agora me fitava com certa distância. O mundo ao meu redor começou a ruir. E eu percebi o quão rápido a mentira é plantada quando quem tem poder resolve plantar. "Vão dizer que você inventou", Jurandir murmurou numa dessas ocasiões, pairando atrás de mim na praça, a voz gelada. "Vê como o povo se vira contra você?" Eu senti as pernas fraquejarem. A traição social do boato queimava mais que qualquer tapa. E foi nesse momento que eu percebi uma verdade amarga. Provar era só metade da luta. Convencer as pessoas era a outra metade, e isso era muito mais sujo, muito mais doloroso. Mas eu já tinha começado. A fita, o depoimento, o medo no olhar do meu pai, tudo isso ia ficar registrado.
E se as pessoas preferissem acreditar na mentira, era porque o monstro tinha sido habilidoso em criar uma teia de cumplicidade. Ainda assim, eu não podia desistir. Ali, naquela praça, com os olhos ardendo, eu jurei para mim mesma que ia arrancar aquele homem da minha vida, nem que a própria cidade tivesse que ficar contra mim por um tempo. A guerra estava só começando, e eu mal sabia que naquele ponto a violência iria alçar voos ainda mais altos e que a minha coragem teria que ser forjada na fornalha do pior dos medos. Quando decidimos ir à delegacia, pensei que aquilo finalmente colocaria um fim naquele pesadelo. Mas justiça em cidade pequena tem caminho torto, e muita gente prefere o silêncio quando o nome do vizinho é forte. Mesmo assim, meu pai foi lá com a fita, com o rosto vermelho de raiva e com a esperança que eu nunca tive coragem de ter. Eu fui também, com a Ana grudada no meu braço como se fosse escudo. O policial, o mesmo bigodudo que já tinha ouvido a fita antes, fez anotações e falou que iam abrir inquérito. Disseram que uma equipe da cidade vizinha podia vir para fazer o exame e ouvir testemunhas. Saí da delegacia com um peso no peito que parecia misturar alívio e pânico. Alívio porque eu tinha finalmente falado. Pânico porque, dali por diante, nada mais seria igual. Naquela tarde, sentia o chão sumir sob meus pés. As pessoas passavam pela rua e olhavam de canto, algumas mais diretas, outras sussurrando. Minha mãe não olhava no meu rosto. A vergonha que eu imaginava que ela teria parecia se transformar numa dor mútua. Meu pai, por outro lado, andava pesado, como se carregasse o fardo de me proteger e, ao mesmo tempo, o medo do que poderia vir. "Você foi forte, Mari", ele falou uma noite, chegando em casa e sentando perto de mim na cozinha. "Eu já mandei notícia para uns parentes na cidade grande. Se a polícia daqui enrolar, eu vou levar você lá. Não vou deixar passar." As palavras dele aqueceram meu peito, mas era um calor amarrado na ansiedade. Eu sabia que confrontar um homem que tinha fama e intimidade com a cidade não seria simples. O monstro tinha amigos, tinha parceiras de bebida, tinha gente que gostava de aparecer bem disposta ao lado dele em festas de igreja, e gente pequena costuma proteger o bem que lhes traz vantagem. No dia marcado para o exame, a sala da delegacia cheirava a desinfetante e medo. Eu estava com a Ana e meu pai. Minha mãe tinha ido para a casa da minha avó, dizendo que não aguentava ver. A médica que fez o atendimento era nova no posto. Falava com suavidade, tentando me acalmar. Quando terminou, disse que o laudo sairia e seria entregue à autoridade policial. Saí de lá com o documento no bolso como se fosse uma arma, mas a cidade reagiu rápido e com crueldade. No mercado, a dona da padaria fez questão de perguntar alto: "É verdade mesmo que a menina está acusando o Jurandir?" O olhar que veio de trás das palavras era de julgamento. Eu queria sumir. As crianças da escola começaram a cochichar. Até a professora, que ontem me defendia, me evitava no pátio, muda entre o medo da fofoca e a necessidade de manter paz com todos. O boato ficou maior do que a verdade que eu tinha contado. Jurandir, sempre que pôde, passou a falar alto na praça. "Minha família é honrada, essa menina só quer atenção." E o povo aplaudia quem secava a vergonha alheia com piada. Foi quando eu percebi uma outra face da violência: a de me destruir socialmente. Eles não precisavam me tocar mais para ferir-me. Bastava que acreditassem na história invertida. E minha vida começaria a ruir. A delegacia, porém, não dormiu. Algumas testemunhas foram ouvidas. Ana contou tremendo, mas com firmeza. Meu pai fez um desabafo rasgado, cheio de ódio. Meu avô também falou que vira o tio entrando e saindo em horários estranhos. O policial bigodudo anotava, bocejando às vezes, como se o cansaço lhe colocasse uma capa de indiferença. Ainda assim, o inquérito avançou. E então veio a noite, que eu jamais vou tirar da cabeça. O dia em que minha mãe foi chamada para prestar depoimento. Ela chegou em casa pálida, as mãos trêmulas, e sentou-se ao lado da mesa. Minha mãe sempre teve um jeito de falar baixo quando o assunto era família, como se certas coisas deviam ficar fechadas. Eu tremi quando ouvi o que ela contou no policial. "Eu disse a verdade?"
Ela perguntou, olhando para o chão. Eu falei que o meu irmão sempre foi dado à bebida, que ele chegava tarde, que queria ficar com a menina sozinha, mas eu também disse que não acreditava que ele faria isso de propósito. Eu disse que confiei nele por muito tempo. As palavras saíram como uma confissão de fraqueza. E, ao mesmo tempo, foi a primeira vez que minha mãe colocou em voz alta as pequenas peças do quebra-cabeça que eu vinha juntando nas sombras. O que eu senti foi uma mistura de gratidão e medo. Se ela havia falado, seria porque a dúvida cresceu até invadir o coração dela. Mas nem tudo era esperado. A cidade reagiu com violência velada. Um bilhete anônimo apareceu na porta da nossa casa dizendo "mentirosa", e alguém riscou pneus do carro do meu pai numa madrugada. O movimento da hostilidade mostrava que a tática do monstro era outra. Não só silenciar, mas esmagar de vez. Uma semana depois, a reviravolta que jamais imaginei aconteceu numa reunião de família. Jurandir chegou com a cara fechada, com um corte recente na testa, dizendo que tinha sido agredido por um homem na estrada. Mentira forjada. Ele mostrou alguns hematomas como se fosse a vítima. Várias pessoas da vizinhança, que sempre beberam com ele, vieram em sua defesa, dizendo que um homem daquele não ia fazer tal coisa. A narrativa começou a dobrar outra vez. E foi aí que ela apareceu. A tia Cida, irmã do meu tio, e conhecida por ser fala-mais, levantou a voz com lágrimas e soltou uma bomba no meio do almoço de domingo. A polícia me chamou semana passada para perguntar se eu via algo de errado. Eu fui e disse que nada, mas agora eu não consigo mais fingir. Vi o meu irmão com a Mari muitas vezes entrando no quarto dela quando não devia. Eu achei que era conversa de velha, mas hoje eu vi que tinha razão. O silêncio que se fez foi pesado como chumbo. Alguns olhares que antes me acusavam mudaram. Outros se fecharam num muro que parecia dizer: outra vez a família se parte. Minha mãe me olhou com os olhos brilhando, a mão tremendo. A palavra culpa pairou entre nós, mas também pairou a palavra provar. Logo depois o telefonema. Uma voz da delegacia avisou que iriam pedir a prisão preventiva do meu tio, por constatarem indícios fortes de abuso e que ele deveria se apresentar para responder às acusações. Meu peito apertou. Era o alívio e o medo juntos. O monstro podia ser tirado do convívio, mas isso também significava que ele poderia reagir. Naquela noite, porém, algo inesperado aconteceu. Alguém bateu na nossa porta por volta das 2 da manhã. Meu pai abriu, com um facão na mão, e eu vi a sombra do homem que estava do outro lado. Não era meu tio. Era um conhecido da cidade, com olhos vermelhos e na mão um envelope. Ele não falou nada e deixou o envelope cair devagar na calçada antes de ir embora. Meu pai pegou e, com a lanterna, leu o conteúdo. Era um bilhete sujo, com letras cortadas. Se ele for preso, o pior vai cair sobre a tua cabeça. Lembra, a cidade não perdoa traidor. Eu tremi até os ossos. O aviso era claro. Havia gente disposta a calar qualquer um que desafiasse a ordem bonita da vila. No dia seguinte, notícias correram. O meu tio não apareceu para se apresentar. Disseram que sumiu, que pegou a estrada, que fora avisado. Eu vi o olhar do meu pai endurecer. A sensação de vitória, por termos conseguido mover as autoridades, virou medo real. E se ele voltasse com ódio? E se, no nome de restaurar sua honra, a cidade se tornasse um palco de violência contra nós? Nessa madrugada, eu acordei com o som de galhos sendo pisados. Levantei silenciosa e olhei pela fresta da janela. Uma figura se aproximava da cerca. Era alguém encapuzado, calmo, como quem tem uma missão. Eu senti o sangue gelar. Peguei meu celular, que mal usávamos, e pensei em ligar para o meu pai. Mas antes que eu tocasse, o encapuzado bateu um pequeno sinal na madeira. 3 batidas leves, e depois sumiu no escuro. 3 batidas que pareciam um código antigo, um aviso que só certos olhos entenderiam. Na manhã seguinte, meu pai saiu com o rosto rígido e leve sotaque cortado pela preocupação. Vou encontrar o delegado, disse. Preciso saber que proteção a gente tem. Eu tentei falar, mas minha voz saiu como um fio.
Pai, e se ele voltar? Ele me olhou, com a mão pesada sobre meu cabelo. A gente não vai deixar ele, mas se algo acontecer, prometo que eu não me calo. Prometi comigo mesma também. Se eles tentassem nos calar com medo e intimidação, eu gritava mais alto. Mesmo que a cidade me cuspisse no rosto. Mesmo que meu nome fosse trilhado nas bocas alheias. Mas a noite seguinte chegou trazendo um ruído diferente. Uivos de cachorros, portões rangendo e, ao longe, a luz fraca de um carro que passava devagar. Foi quando percebi que a batalha havia saído do quintal e entrado nas minhas veias. Eu não sabia ainda como aquilo terminaria, mas sabia que algo perigoso estava prestes a acontecer e que o próximo passo poderia ser a última manobra do homem que me levou para o inferno. E assim terminou aquele dia, com portas trancadas, janelas lacradas, e eu me perguntando se coragem bastaria quando o inimigo conhecia cada fresta da cidade. A cidade virou um corpo estranho que me observava com vigilância. Cada semana era um novo boato, uma nova versão inventada sobre mim. Fiquei com a sensação de que as paredes da casa tinham ouvidos, e que os ouvidos pertenciam aos que defendiam o meu tio. Era como se, ao denunciar, eu tivesse acionado uma máquina de triturar reputações. E pior, aquela máquina tinha braço longo. Apareciam pessoas que eu nem conhecia para me insultar quando eu passava pela rua. Meu pai estava sempre tenso. Ele trabalhava durante o dia, mas à noite virava sentinela. Ficava horas na varanda, olhando a estrada, vigilante. Ana vinha todo santo dia, trazendo comida, coragem e, às vezes, uma notícia quentinha que recolhia das vielas. Falaram que o homem saiu de noite com cara de louco, ou viu que caiu um bilhete na igreja. Ah, eles estão criando caso grande demais, dizia meu pai uma tarde, afundado na cadeira de balanço. Mas não vou, deixa isso barato. Se ele pisa aqui de novo, eu não respondo por mim. Eu via o cansaço dele cada vez mais fundo. A pele do rosto marcada, as mãos calosas tremendo quando segurava o copo. O medo do que podia acontecer nos fazia pequenos, mas também nos deixava mais firmes. A vingança do meu tio começou com coisas pequenas e visíveis. Cortaram as mangueiras do nosso poço uma noite. A água só voltou depois de muito trabalho do meu pai. Pintaram mentirosa na parede do salão de festas da igreja. Riscaram com faca a porta do nosso quarto. Eram avisos para a gente se encolher, mas logo passaram para agressões mais diretas. Um dia, quando o meu pai foi buscar lenha no mato, 3 homens surgiram na estrada e cercaram o caminhão. Foram palavras duras, empurrões e o capô rachado. Eles deixaram um recado: não mexe com problemas dos outros. Meu pai quase perdeu o controle. Voltou cambaleando, a cara inchada, os olhos cheios de fumaça e raiva. "Você viu o que fizeram?" gritou minha mãe ao vê-lo chegar assim. "Eu falei que isso ia dar merda." "Não vou me calar", ele rosnou. "Ninguém bate no meu e sai impune." Ana chorou de raiva. Disse que ia buscar ajuda em outro lugar, que a gente precisava de testemunhas, de apoio de fora. Foi quando ela falou em um nome. Conheço uma jornalista lá da cidade grande. Ela já fez matéria sobre violência em interior. Se a gente conseguir falar com ela, a coisa pode vazar na mídia. Aí o jogo muda. A ideia parecia impossível, mas meu pai concordou. Certo ou errado, ele topou. Era arriscar tudo na praça pública ou entregar a gente ao calvário local. Nem eu nem Ana dormimos naquela semana. Escrevemos a história, juntamos a fita, o laudo, as fotos do aviso na parede, tudo que tínhamos. Meu pai pegou o carro e partiu para a cidade grande numa madrugada chuvosa. Enquanto isso, o tio sumido voltou a rondar a fazenda. Não o Jurandir presencialmente, que ainda não aparecera, mas gente que falava como ele, que o imitava, que vinha para checar se a gente estava fraca. A cada visita deles, eu sentia o corpo murchar de medo. Tinha momentos em que achava que ia desmaiar de pavor. Até que numa sexta, a pior coisa aconteceu. Alguém tentou entrar no nosso quintal à noite. Eu acordei com o cão latindo, um barulho de metal e a janela do quarto tremendo. Meu pai correu,
Pegou o facão, gritou por nós. Eu me agarrei a Ana, que estava deitada no sofá. Ela tinha dormido aqui porque no dia eu não aguentava ficar sozinha. O latido aumentou, passos no telhado, algo batendo na porta dos fundos. Pareceu uma eternidade, e então o silêncio. Tudo parou. Saímos para ver e encontramos um bilhete pregado na cerca, com sangue de animal espalhado ao redor. Quem mexe com a fogueira acaba queimado. Meu corpo ficou mole. Eu vomitei no meio do quintal. Minha mãe caiu no choro sem som. A polícia foi chamada, fez ronda, mas disseram que sem provas concretas era mais difícil prender quem ameaçava. Eles anotaram, tiraram fotos, prometeram passar mais vezes, mas promessa era ar que se desfazia. Eles estão plantando medo, murmurou minha mãe, com a voz perdida. A notícia que o meu pai trouxe da cidade grande foi um sopro e uma lâmina ao mesmo tempo. A jornalista topou publicar algo, disse que tinha interesse se tivéssemos prova e se a gente quisesse dar entrevista. Era o que precisávamos para expor o caso e forçar a justiça a agir sem amor local. Mas a matéria podia incendiar a cidade contra nós. Era o risco. Meu pai ponderou, sentou no alpendre e olhou para o céu. Se a cidade não quer justiça, a gente mostra para o resto do mundo, disse. Eu prefiro que nos apunhalem por isso do que a minha filha continue a pagar o preço do silêncio. Aceitamos. A jornalista veio 2 semanas depois. Ela era firme, de fala rápida, e olhou nos nossos olhos com um tipo de compaixão que me fez chorar de novo. Gravamos o depoimento. Ana falou, minha mãe falou, meu pai falou com raiva contida. Eu contei o que pude, sem entrar em detalhes que fizessem meu corpo sangrar outra vez. A fita do abuso foi anexada, o laudo entregue, fotos dos sinais deixados na casa mostradas. No final, a repórter me abraçou e disse: "Vou fazer essa história abrir o jornal. A cidade vai ter que ver o que fez." Saí dali com medo, mas também com uma estranha sensação de força. O próximo passo era público. Quando a matéria saiu, a reação foi imediata. Em dias, veículos da cidade grande vieram até aqui. Foi a primeira vez que vi repórteres na pracinha, microfones apontados para o meu tio, ou para os amigos que o defendiam. A matéria expôs o caso com cuidado, mostrou as provas, a voz do meu pai. Para muitos lá, aquilo foi um estalo. Se tem prova, por que não acreditar na menina? E algumas pessoas mudaram de lado. Mas o efeito foi contrário para os que apoiavam o tio. Eles se sentiram traídos, acossados. E aí a violência intensificou. Minha mãe começou a receber olhares de desprezo. Alguém atirou pedras na janela da cozinha em plena tarde. A igreja, que antes se mantinha neutra, teve divisões. Uns membros pediram paz e justiça. Outros disseram que a família tem que ficar unida. Uma noite, o que mais temíamos aconteceu. A casa foi alvo de tentativa de incêndio. Não era um incêndio grande. Por sorte, meu pai e vizinhos apagaram a tempo. Mas o cheiro de gasolina impregnou a varanda. Eles haviam tentado queimar a porta da frente. A polícia levou o caso a sério dessa vez, porque a tentativa de homicídio não é algo que se varre com conversa. Meu pai ficou obcecado em descobrir quem tinha feito aquilo. Perdeu o sono. Quase brigou na rua com um homem que xingava a nossa família. E eu, cada vez mais, sentia que fomos colocados num tabuleiro de caça. Se vencêssemos, seria duro. Se cedêssemos, seria pior. Na manhã que antecedeu o dia marcado para o retorno do inquérito, quando esperavam ouvir mais testemunhas e talvez decretar prisão, acordei com uma revoada de pássaros. Meu celular tocou. Era a repórter com voz apressada. "Eles acharam o Jurandir", disse ela. "Apareceu em um povoado vizinho. Ele está sendo ouvido por agentes. Mas escuta, a cidade está tensa. Tem gente dizendo que será vendetta. Tome cuidado." O frio bateu na espinha. Se ele estava de volta, a bomba podia explodir a qualquer momento. Naquele dia, o vigia aumentou. Homens se revezavam nas noites. Crianças foram mandadas para casa de parentes em outra cidade temporariamente. Sentimos o peso de que algo ruim poderia acontecer. E aconteceu.
No fim da tarde, quando a vizinhança estava mais calma, ouvi gritos vindo da estrada. Corri com o coração na boca e vi meu tio encostado num poste, a camisa rasgada, o rosto sujo de terra. Ao redor, um grupo de homens que não eram da nossa família batia no peito, rindo, apontando o dedo. Alguns o haviam levado informalmente da delegacia e o colocaram numa espécie de julgamento de rua. Vingança privada. Eu vi meu pai correndo até lá, furioso, mas segurado pelos outros. Ninguém ligava mais para o que a lei dizia. Aquilo virou palco de ódio. "Solta ele!" meu pai berrou. "Isso é coisa da polícia, não de vocês." Um dos homens me olhou e cuspiu no chão. Quem mexe com o nosso ganha essa resposta. Meu sangue ferveu. Era o momento onde tudo podia quebrar. A multidão empurrava, gritava, e eu temia que aquilo terminasse em tragédia. No meio da confusão, tive um segundo de lucidez. Entendi que a situação havia fugido do controle de qualquer espera jurídica. A cidade estava dividida em chamas e ninguém sabia quem iria se queimar. Voltei para casa com o rosto em brasa e as pernas bambas. A repórter registrou. A polícia foi chamada de novo, mas no pequeno circuito das nossas estradas, as regras eram por vezes postas de lado em favor da tradição. Meu pai jurou que não permitiria que a justiça das ruas prevalecesse. Queria que tudo seguisse pelo caminho legal. Eu entendi o que isso custaria. Pagar por desafiar a terra natal, enfrentar os olhos que agora nos odiavam. Naquela noite, dormi pouco. Pensei nas mãos que seguraram o gravador pela primeira vez, nas vozes que me deram coragem e naquelas que me traíram. Pensava também no que viria depois. Audiência? Prisão? Vingança? Não sabia. Só sabia que o inimigo conhecia cada fresta da minha cidade e que a fúria dele já não era só contra mim. Era contra quem ousasse me defender. E enquanto eu tentava adormecer, senti na pele a sensação de um nó apertando. O fio que separava sobrevivência de perigo ficava cada vez mais fino. O próximo passo seria decisivo, e o final desta história parecia se aproximar como um trovão. A casa parecia um corpo que respirava com dificuldade. Depois de semanas de fogo e pedra, a cidade abriu uma fresta e o inquérito andou. Eu não dormia, mas havia um fio de coisa parecida com esperança. Aquela esperança, no entanto, vinha com peso, porque justiça, numa cidade pequena, é um negócio cheio de facas cegas e mãos que puxam lenha para fogo alheio. No dia do julgamento preliminar, meu pai me acordou antes do sol. Ele tinha a cara talhada por noites sem sono, mas os olhos firmes como faca. Minha mãe segurava meu braço, a mão trêmula. Ana não parava de cheirar café, nervosa. Saímos com passo miúdo, quase vencidos pela tensão. A cidade inteira parecia ter decidido que se sentaria na calçada para ver o show. Era a maldição do lugar. Tudo vira espetáculo. "Fica firme, fia", meu pai murmurou baixo, como se desse uma bênção. "Você já fez o que era preciso. Agora é o resto com Deus e com a lei." Chegamos à sala do fórum improvisado. Ali montaram uma mesa e cadeiras e o povo se espremia. Alguns olhares eram de pena, outros cheios de ódio. Jurandir entrou com ares de quem ainda acha que a cidade é dele. Vi os olhos dele vasculhando a plateia, tentando achar parcerias nos rostos. Quando cruzou comigo, não falou nada. Só sorriu por baixo, como se tivesse guardado algo para o depois. O promotor começou a falar com calma, com aquela voz que tenta convencer sem gritar. Ele alinhou as provas. Depoimento, laudos, gravações, o relato das testemunhas. Do outro lado, o defensor tentou desconstruir. Inconsistências, memória falha, motivações pessoais. Era o velho manual. A defesa tentou transformar tudo em ladeira abaixo para mim, revirando pausas, gestos, lágrimas, como se sentimento fosse prova de culpa. Eu sentei e ouvi com os ouvidos latejando. Quando chegou minha vez de falar, minhas mãos tremiam tanto que pensei em deixar tudo. Mas a sala inteira parecia feita de placas de gelo, e eu sabia que cada palavra minha poderia quebrar ou sustentar pontes. Levantei, enchi o peito e contei. Não contei em detalhes que ferissem. Contei em fatos, as invasões, as ameaças,
O que me fazia temer? A fita, o laudo, os nomes das testemunhas. Falei sobre noites em claro, sobre o bilhete na cerca, sobre as tentativas de incendiar a casa. Falei da humilhação pública, das pedras na janela, das pessoas que voltaram as costas. Você foi corajosa, disse a repórter mais tarde, quando me pegou no corredor. É difícil por tudo isso em palavras. Não foi só coragem, respondi seco. Foi necessidade. Se eu tivesse ficado calada, a gente teria sido consumido. A pressão aumentou. No banco das testemunhas, a tia Cida chorou de novo e repetiu o que já tinha dito, que vira o tio em ocasiões estranhas, que a intuição de mulher velha batia. Meu pai, quando falou, teve a voz de quem quer arrancar o chão do lugar. Eu vi minha filha mudar. O homem virou sombra. Eu não sou santo, mas não suporto ver quem eu amo destruída. O juiz anotou, olhou, fez perguntas. Por vezes o processo parecia um jogo de empurra. A lei corre, mas o poder local tem meios de puxar o freio. Lá fora, a cidade se partiu. Um grupo aplaudia a família que eu representava. Outro grupo, raivoso, berrava que era mentira e que todo mundo devia voltar à paz. No fim da audiência, o juiz prorrogou medidas protetivas, proibições de aproximação, fiscalização mais presente e mandado para que a polícia investigasse as ameaças concretas, os bilhetes, as pichações, a tentativa de incêndio. O juiz não foi cego à pressão, mas também não queria transformar a praça num palco de linchamento. Foi um meio-termo duro, mas foi algum passo. Quando saímos da audiência, a cidade estava diferente. Pessoas acenavam em segredo. Vizinhos que antes se afastavam mandavam uma palavra de apoio em voz baixa. Eu senti uma mistura de alívio com um gosto amargo. A vitória ainda era frágil. A reação violenta do lado oposto à justiça veio rápido. Naquela mesma noite, ouvi o som de um carro parando em frente. E depois, passos na varanda. Meu pai, sempre em vigília, se levantou com a adaga na mão e abriu a porta. 2 homens encapuzados recuaram, e um deles me olhou e soltou. Dizem que tu foi para a cidade grande cavar seu nome. Agora a conta chega aqui. Eles atiraram um saco de esterco no chão, riram e foram embora. Não destruíram nada além do chão e do meu sossego, mas a mensagem foi clara. A coragem trazia retaliação. Passamos a noite acordados, conversando em voz baixa e arquitetando rotas de liberdade. Ana conseguiu contato com uma ONG que trabalhava com vítimas. Enviaram assistentes sociais, psicólogos, pessoas que ouviram sem julgar. A ajuda externa foi um bálsamo que começou a costurar o que o medo rasgara. Meu pai, que andava empunhando o facão como se fosse bandeira, começou a entender que a guerra não era só com punho ou madeira. Era com papéis, com testemunhas, com o duro trabalho de convencer quem não quer acreditar. Ele foi se moldando. Foi à delegacia, foi à promotoria e, aos poucos, chamou seus irmãos e alguns que temiam a cidade grande para o lado do certo. No outro capítulo dessa história, veio a prisão temporária. Não foi uma sentença definitiva, longe disso, mas o fato de o meu tio ser detido por ordem judicial durante o processo foi como se tivessem arrancado uma sombra da nossa casa. A prisão trouxe calma às noites. Havia, porém, no rosto dele uma expressão longa de ódio e promessa. Quando sair, se saísse, jurara que a guerra não acabaria. E a guerra continuou, mas com outras armas. A campanha difamatória seguiu. Mensagens nas redes locais. Sim, a cidade tinha um grupo de Zap que servia mais de tribunal do que de conversa. Tentavam desqualificar o processo. Pessoas que antes riam com o tio começaram a se desculpar em segredo. O mundo mostrou que, quando exposto, o monstro perde amigos, mas não perde todo o poder. Ainda tinha aliados. No meio disso, comecei a trabalhar com profissionais. A psicóloga, a doutora Sônia, me ajudou a nomear minhas dores, a separar o que era medo imediato do que era resquício. Fui aprendendo que a cura não é linha reta. É um dialeto esquisito de recaídas e passos para a frente. Não precisa carregar vergonha, dizia ela num tom firme. Quem sofreu não é quebrou. Sofreu. A vida vai nos pedir para reconstituir coisas,
não para fingir que nunca aconteceu. Lentamente, voltei a coisas pequenas. Dormir com a janela entreaberta de novo, cozinhar um bolo com minha mãe, ouvir Ana desabafar sobre a escola. A vida cotidiana remendou alguns buracos, mas as marcas, essas ficaram, e talvez fiquem para sempre. Não é fraqueza aceitá-las, é parte humana. O processo seguiu. Em audiências posteriores, depoimentos vieram e foram. Algumas testemunhas recuaram por medo. Outras se mantiveram firmes. A imprensa manteve a história e o país pequeno ficou um pouco menos invisível. No final, o tribunal local decidiu por condenação parcial. Reconheceu alguns dos crimes, impôs pena e medidas restritivas. A punição não trouxe minha paz de volta naquela hora, mas foi o reconhecimento formal daquilo que eu havia dito no escuro da minha casa por tanto tempo. Quando a palavra condenado ecoou fora do tribunal, senti algo cair dos ombros. Não era uma cura, era só uma ruptura num molde de medo. Saí do prédio com Ana e minha mãe chorou de alívio e de dor misturados. Meu pai a abraçou e, por um segundo, a cidade parecia respirar. Houve também perdas, amigos que se afastaram, olhares que não voltaram, o preço alto de ser pública numa cidade que preza aparências. Mas apareceram novos rostos, gente que veio oferecer ajuda, jovens que criaram um grupo de apoio local, a ONG que firmou um trabalho de longo prazo. A comunidade, dividida, começava a aprender a costurar novas leis de convivência. Meses depois, numa tarde de céu pesado, sentei na varanda e escrevi uma carta que não mandei. Era pro meu eu de antes, uma menina que riu, que acreditou que família era sempre porto seguro. Nessa carta, prometi não me apagar. Prometi que mesmo com a culpa que outrora me sufocou, eu ia me permitir existir de novo. Éramos poucas palavras, mas tinham peso. Vai postar? Perguntou Ana, lendo por cima do ombro. Não, respondi. É só pro meu silêncio agora. Quando a noite caiu naquela casa, eu dormi um sono pesado, mas diferente. Não era sono de quem teme acordar com passos na porta. Era sono de quem, mesmo diante da ferida, começou a reconstruir. No fim, o que eu aprendi e que quero dizer para quem escuta minha história, não existe um único desfecho certo. A justiça, que pode vir lenta e às vezes é incompleta. Há retaliação, que pode machucar e assustar. Há também coragem, que vira rede quando alguém estende a mão. E há reconstrução, que não é voltar ao antes, mas aprender a viver com o que sobrou, mais forte, talvez com cicatrizes, mas com o alento de quem sobreviveu. Minha voz aqui é um recado. O inferno que me mostraram não me define inteiro. Eu fui ao fundo, vi o pior e voltei. Não inteira, mas inteira o bastante para seguir cantando minhas histórias para o mundo. Eu ainda tenho medo, confessei uma vez para Ana. Mas também tenho raiva justa e pessoas que me seguram. Ela sorriu com aquele jeito de sempre. Então a gente segue. E quando a cidade esquecer, a gente lembra. E foi assim que terminou. Não com festa, nem com perdão completo. Terminou com a lei dizendo: houve crime, com minha família remendada em fios novos, e com a certeza de que a vida, por mais sombria que fique, ainda pode ter dias de sol. A história acabou, mas o lugar onde vivi, o inferno mudou. Agora serve de aviso e de força. Para quem ouvir no seu canal, que a voz calejada deste canto do interior chegue com todas as suas rachaduras. Se você passa por algo assim, existe saída. Procure ajuda. Denuncie. Mesmo quando tudo parece virar contra você, a verdade, por mais tardia, tem um jeito de fazer justiça, e a sua coragem vira farol.